Lucas vivia uma rotina comum, marcada pelo trabalho no pequeno escritório da cidade e pelos encontros com amigos próximos. Mas algo estava prestes a mudar, de forma inesperada e irreversível. Durante uma tarde chuvosa, enquanto reorganizava uma caixa antiga de pertences da infância, encontrou um envelope amarelado, escondido entre papéis que julgava insignificantes. O envelope continha cartas antigas, assinadas por nomes que ele nunca ouvira, e fotos de uma família elegante e desconhecida. O coração de Lucas acelerou ao perceber que as imagens mostravam um bebê que se parecia muito com ele, cercado de luxo e requinte, nada que lembrasse sua infância humilde. Uma sensação estranha tomou conta dele. Curiosidade misturada com um medo silencioso do que aquelas revelações poderiam significar. Ao folhear as cartas, algumas continham detalhes sobre uma adoção não oficial, referências a pessoas influentes e instruções de manter a verdade em segredo. A mente de Lucas começou a girar com perguntas. Quem eram aquelas pessoas? Por que sua verdadeira origem foi escondida? E, principalmente, por que ele nunca soube disso antes? Nos dias seguintes, Lucas tentou manter a calma, mas a inquietação crescia a cada instante. Conversas que antes eram triviais, agora pareciam esconder pistas e significados ocultos. Amigos próximos perceberam uma mudança em seu comportamento, mas ele se manteve reservado, incapaz de compartilhar seu segredo antes de entender a verdade por completo. Em sua busca inicial por respostas, Lucas começou a visitar cartórios, consultar registros antigos e procurar por qualquer indício que pudesse ligar sua vida àquela família desconhecida. Cada descoberta aumentava o suspense. Registros de adoção, documentos com assinaturas suspeitas, relatos de vizinhos antigos que lembravam de acontecimentos misteriosos envolvendo bebês trocados ou desaparecidos. A cada nova pista, a sensação de que havia sido manipulado desde o nascimento se tornava mais intensa. Ele começou a imaginar cenários possíveis, refletindo sobre o que teria acontecido. Talvez alguém quisesse protegê-lo de perigos que ele nem imaginava. Ou talvez houvesse um desejo de vingança que justificasse o segredo mantido por anos. Lucas sabia que precisava agir com cautela. Cada passo precisava ser calculado. Cada pergunta feita com inteligência, pois havia pessoas que poderiam tentar esconder a verdade novamente. Mas também sentia que sua vida estava prestes a mudar de maneira profunda. Descobrir quem realmente era poderia abrir portas, mas também trazer riscos e confrontos inesperados. Naquela noite, sentado à luz tênue do abajur, ele começou a traçar um plano silencioso. Precisava desvendar a identidade de sua família biológica, entender o motivo de terem escondido a verdade e preparar-se para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse no caminho. O passado, agora revelando apenas fragmentos, parecia um labirinto de mistérios que prometia revelar tanto perigos quanto oportunidades. Lucas respirou fundo, sentindo a determinação crescer dentro de si. Ele não sabia ainda a dimensão completa do que descobriria, mas estava certo de que não podia mais ignorar os sinais. A verdade sobre sua origem estava ali, esperando para ser revelada, e ele estava pronto para enfrentar cada segredo, cada mentira e cada desafio que surgisse em sua busca por identidade e justiça. Nos dias que se seguiram à descoberta do envelope, Lucas passou a perceber detalhes que antes lhe escapavam. Pequenos gestos, olhares furtivos, conversas interrompidas quando ele se aproximava. Tudo parecia carregar um significado oculto. Aquela inquietação crescente sugeria que alguém próximo sabia mais do que havia revelado. Ele começou a observar familiares, amigos e conhecidos, buscando padrões, contradições ou informações sutis que pudessem guiá-lo. Cada sorriso contido, cada resposta vaga, aumentava sua suspeita.
O que antes parecia trivial agora era visto sob a lente da desconfiança e da análise cuidadosa. Durante uma conversa com sua amiga de infância, Mariana, Lucas notou um nervosismo incomum. Ela hesitou antes de responder às suas perguntas sobre a infância dele e evitou comentários sobre alguns vizinhos antigos. Um frio percorreu sua espinha. Seria possível que pessoas que ele considerava confiáveis estivessem escondendo a verdade sobre sua origem? Motivado pela curiosidade e pela necessidade de respostas, Lucas começou a confrontar situações que pareciam estranhas. Perguntas diretas e observações sutis testavam a reação de quem pudesse ter informações. Alguns demonstraram surpresa genuína, mas outros reagiram com evasivas, tensão ou até irritação. Cada reação se tornava uma pista valiosa no quebra-cabeça que ele tentava montar. No trabalho, pequenos detalhes também chamaram sua atenção. Colegas antigos que pareciam saber mais do que compartilhavam, registros incompletos ou desaparecidos, conversas interrompidas quando Lucas se aproximava. Tudo indicava que a verdade estava sendo protegida por motivos que ele ainda não compreendia. A noite tornou-se seu momento de investigação silenciosa. Revisava documentos antigos, fotos de infância, registros escolares e cartas. Cada nova pista aumentava tanto a ansiedade quanto a determinação. A sensação de que havia sido manipulado ou protegido por alguém fazia sua mente oscilar entre medo e coragem. Lucas sabia que não podia confiar cegamente em ninguém ainda. A cada passo, precisava avaliar riscos, planejar suas ações e, acima de tudo, manter a paciência. O passado parecia um labirinto cuidadosamente construído, repleto de armadilhas e silêncios estratégicos. Mas ele estava determinado a avançar, mesmo que isso significasse confrontar pessoas que sempre acreditou serem inofensivas. Entre dúvidas, memórias e suspeitas, a sensação de estar próximo de uma grande revelação se intensificava. Cada detalhe que descobria, cada comportamento estranho que observava, o aproximava da verdade. Mas também o deixava consciente de que o caminho seria cheio de obstáculos, manipulações e possíveis confrontos. A ansiedade de Lucas era equilibrada apenas por sua determinação. Ele sabia que para desvendar seu passado precisaria coragem, inteligência e paciência. E, acima de tudo, precisava aprender a decifrar sinais, interpretar atitudes e enfrentar aqueles que poderiam tentar esconder a verdade novamente. Enquanto a lua iluminava seu quarto, Lucas traçou mentalmente os próximos passos de sua investigação. Pequenos detalhes poderiam revelar muito, e ele estava pronto para seguir cada pista, desvendar cada segredo e enfrentar qualquer desafio que surgisse em sua busca pela verdadeira identidade. Lucas passou dias mergulhado em registros antigos, fotografias amareladas e cartas que pareciam carregar décadas de mistério. Cada detalhe aumentava a sensação de que sua vida tinha sido cuidadosamente manipulada desde o nascimento. Entre os documentos, encontrou certidões parcialmente preenchidas, papéis de adoção e notas que indicavam pessoas importantes envolvidas em sua origem, nomes que nunca ouvira, ligados a famílias influentes e de prestígio. O frio na espinha se intensificou quando conversou com uma antiga vizinha da sua infância, Dona Cecília, uma senhora discreta que parecia guardar segredos há anos. Com relutância, ela comentou sobre um bebê que desapareceu de uma maternidade local anos atrás e mencionou que havia rumores sobre trocas ou adoções clandestinas. Cada palavra dela reforçava a sensação de que a verdade sobre sua origem estava mais próxima do que Lucas imaginava, mas também mais perigosa de ser revelada. Em sua investigação, Lucas percebeu que cada pista exigia cuidado extremo. Documentos confidenciais,
Registros antigos e relatos de pessoas idosas podiam ser cruciais, mas qualquer movimento em falso poderia alertar aqueles que ainda desejavam manter o segredo. Ele precisava agir com inteligência e discrição. A ansiedade misturava-se à excitação. Descobrir que poderia ter sido adotado ou trocado ao nascer abalava não apenas sua percepção de si mesmo, mas também a relação com todos ao seu redor. Perguntas surgiam incessantemente. Quem decidiu escondê-lo? Por quê? Existiria alguém que desejava protegê-lo ou, pelo contrário, prejudicá-lo de alguma forma? Lucas começou a organizar todas as informações em uma espécie de mapa mental, conectando nomes, datas e eventos. Cada ligação descoberta parecia revelar um padrão, mas o quadro completo ainda estava distante. A sensação de que algo muito maior estava em jogo tornava cada dia de investigação tanto excitante quanto angustiante. Em encontros discretos com amigos de confiança, ele começou a compartilhar pistas, medindo cuidadosamente o que podia revelar. Cada conversa era um teste. Alguns ofereciam apoio imediato, outros demonstravam surpresa ou desconforto, reforçando a ideia de que mais pessoas conheciam fragmentos do segredo do que ele imaginava. A pressão emocional crescia. Lucas sabia que, a qualquer momento, poderia enfrentar confrontos com pessoas ligadas à sua adoção ou à troca misteriosa de bebês. Mas, ao mesmo tempo, cada descoberta alimentava sua determinação. Entender sua origem não era apenas uma necessidade pessoal, mas uma questão de justiça e identidade. Em uma tarde nublada, ele encontrou mais documentos antigos escondidos em uma gaveta esquecida do escritório de sua mãe adotiva. Cartas endereçadas a terceiros com instruções de manter segredos e referências à proteção ou justiça futura indicavam que alguém havia planejado cuidadosamente a manutenção do segredo. A complexidade da situação aumentava o mistério, e Lucas sentiu que estava apenas no início de uma longa jornada para descobrir a verdade. A noite caiu, e com ela a consciência de que o passado guardava respostas e perigos em igual medida. Lucas sentou-se sozinho, revendo cada detalhe do que descobrira até então. Cada pista era uma chave para abrir portas escondidas, mas também uma lembrança de que não poderia confiar em tudo ou todos. O jogo de mistérios e verdades ocultas apenas começava, e ele estava determinado a seguir cada pista, enfrentar cada segredo e descobrir quem realmente era, custasse o que custasse. À medida que Lucas avançava em sua investigação, figuras misteriosas começaram a cruzar seu caminho. Algumas surgiam em horários improváveis, outras pareciam observá-lo de longe, sempre com um interesse velado em suas ações. Cada encontro despertava em Lucas uma mistura de desconfiança e curiosidade. Seriam aliados ou inimigos? Um dia, ao sair da biblioteca municipal, um homem elegante se aproximou. Com um sorriso enigmático, disse apenas: "Sei que você procura respostas, mas nem toda verdade é segura para ser revelada tão cedo." Lucas sentiu um arrepio. A voz parecia conhecer detalhes de sua busca que ele jamais havia compartilhado com alguém. Mas a presença do homem, o olhar atento e o jeito misterioso, ao mesmo tempo, ofereciam pistas importantes. Ele precisava decidir se poderia confiar ou se era apenas mais um obstáculo a ser evitado. Ao mesmo tempo, uma antiga amiga da família, Dona Isabela, surgiu com documentos que poderiam esclarecer parte do passado. Ela afirmava querer ajudar Lucas a entender sua origem, mas havia algo em seu olhar, uma mistura de medo e segredo, que deixava claro que ela sabia mais do que estava disposta a contar. Cada frase e gesto carregava camadas de informação implícita, obrigando Lucas a analisar cuidadosamente cada detalhe. Enquanto isso, pessoas próximas a ele começaram a agir de maneira estranha.
Amigos e colegas, antes comuns e confiáveis, agora demonstravam nervosismo ou evitavam contato direto. Lucas percebeu que sua busca estava despertando atenção indesejada. Quem tentava proteger ou esconder o segredo de sua identidade estava ciente de que ele estava se aproximando da verdade. Em encontros discretos à noite, Lucas começou a organizar os dados coletados, anotando nomes, datas e lugares de cada encontro suspeito. Cada nova pista parecia revelar que o passado de sua família era mais complexo do que ele imaginava. Trocas de bebês, adoções não oficiais e disputas por heranças ou reputações obscureciam a linha entre verdade e mentira. O protagonista também começou a notar padrões. Pessoas que apareciam para ajudá-lo geralmente forneciam apenas fragmentos de informação, enquanto aqueles que tentavam desviar sua atenção usavam intimidação velada ou conselhos disfarçados. Lucas aprendeu rapidamente que cada interação precisava ser analisada como um quebra-cabeça e que confiança era um luxo que ele não podia se dar facilmente. Entre encontros suspeitos e pistas confusas, Lucas começou a perceber que havia algo maior por trás dos segredos de sua origem. Cada detalhe parecia preparado para testar sua paciência, coragem e inteligência. Ele entendia que a verdade não seria revelada facilmente e que qualquer passo em falso poderia atrasar ou até impedir que descobrisse sua verdadeira identidade. O clima de tensão aumentava a cada dia. Lucas sentia que estava entrando em um jogo perigoso, onde cada pessoa, cada gesto e cada palavra poderiam esconder intenções ocultas. Mas apesar do medo e da ansiedade, a determinação de descobrir quem realmente era se fortalecia. Ele sabia que o passado, por mais obscuro que fosse, precisava ser desvendado, e que cada encontro suspeito, cada pista enigmática, era uma oportunidade de aproximar-se da verdade. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Lucas caminhava pelas ruas silenciosas, refletindo sobre os encontros recentes. Cada passo ecoava sua determinação. Ele seguiria cada pista, enfrentaria cada mistério e confrontaria qualquer pessoa que tentasse impedi-lo de descobrir sua verdadeira identidade. A busca pela verdade tinha se tornado mais do que uma curiosidade. Era agora uma questão de justiça, identidade e destino. À medida que Lucas se aprofundava em sua busca, os primeiros sinais de resistência familiar começaram a surgir. Pessoas que antes pareciam neutras, agora demonstravam tensão, evasivas e até hostilidade velada. Era como se sua investigação estivesse tocando feridas antigas, segredos cuidadosamente guardados e despertando sentimentos que alguns preferiam manter escondidos. Em uma reunião casual, um tio distante, conhecido por seu temperamento rígido, começou a questionar sua curiosidade. Você está exagerando, Lucas. Algumas coisas é melhor deixar como estão. Nem toda história precisa ser desenterrada. O tom de ameaça velada não passou despercebido. Lucas percebeu que a família de sua origem, seja por proteção, vergonha ou interesses pessoais, não estava disposta a aceitar sua busca sem resistência. Mas ele não podia recuar. A verdade era essencial para entender quem realmente era. Em visitas à residência de parentes próximos, ele sentiu a atmosfera carregada de tensão. Olhares desconfiados, silêncios prolongados e comentários ambíguos se misturavam, revelando um jogo sutil de manipulação e controle. Cada gesto precisava ser interpretado com cuidado, cada palavra analisada. A sensação de que estava sendo testado intensificava tanto sua ansiedade quanto sua determinação. Alguns familiares tentaram persuadi-lo a desistir, usando argumentos emocionais e apelos à segurança. Mas Lucas, cada vez mais consciente da complexidade da situação, percebeu que muitos desses conselhos eram mascarados por interesses próprios.
Ele começou a planejar sua abordagem, decidindo que confrontos diretos deveriam ser combinados com inteligência estratégica e paciência. O protagonista também descobriu que certos segredos familiares, antes desconhecidos, envolviam rivalidades antigas, disputas por heranças e disputas de status. Cada revelação parcial aumentava a tensão e indicava que sua busca não era apenas sobre sua própria identidade, mas também sobre confrontar conflitos e injustiças que persistiam há gerações. Em meio a encontros tensos, Lucas começou a perceber aliados inesperados dentro da própria família. Parentes mais próximos, embora relutantes, forneceram informações valiosas sobre documentos antigos, histórias de infância e detalhes esquecidos que ajudavam a reconstruir a narrativa de sua origem. Esses aliados discretos tornavam possível avançar sem se expor completamente a confrontos diretos. Enquanto lidava com a resistência familiar, Lucas também precisava equilibrar suas próprias emoções. Raiva, medo, frustração e ansiedade se misturavam, tornando cada decisão mais difícil. No entanto, ele se apoiava na curiosidade, na paciência e na determinação, sabendo que desvendar o passado exigiria não apenas coragem, mas também inteligência emocional. O suspense aumentava a cada dia. Cada reunião, cada visita e cada conversa traziam novos desafios, mas também pistas essenciais. Lucas compreendeu que os conflitos familiares eram parte de um quebra-cabeça maior. Somente enfrentando confrontos diretos, testando a lealdade e interpretando sinais sutis, ele conseguiria aproximar-se da verdade e revelar sua identidade completa. Ao final de uma tarde carregada de tensão, Lucas sentou-se sozinho, refletindo sobre as estratégias que usaria para avançar. Entendia que confrontar segredos familiares não seria fácil, mas estava determinado a prosseguir, enfrentando traições e manipulações para finalmente descobrir quem realmente era. O passado, mesmo envolto em conflitos e mistérios, não podia mais permanecer escondido. Enquanto enfrentava os conflitos familiares, Lucas começou a perceber que não estava sozinho nessa jornada. Algumas pessoas, antes discretas ou aparentemente indiferentes, surgiam com informações valiosas e apoio estratégico. Cada aliado inesperado se tornava uma peça essencial para avançar na descoberta de sua verdadeira identidade. Uma antiga professora, Dona Célia, procurou Lucas com documentos antigos, fotos e relatos que pareciam esquecidos pelo tempo. Ela havia acompanhado sua infância de longe e percebeu que certas coincidências poderiam não ser meros acidentes. Com cuidado, ela revelou detalhes sutis sobre o nascimento de Lucas, fornecendo pistas sobre adoções, trocas e decisões familiares que haviam sido escondidas. No trabalho, colegas que antes pareciam neutros também começaram a oferecer informações discretas. Um amigo próximo, percebendo o interesse de Lucas em compreender sua origem, trouxe registros, fotografias e histórias que poderiam ajudá-lo a ligar pontos ainda obscuros. Cada novo dado fortalecia a determinação de Lucas, mas também mostrava o quão complexa era a rede de segredos que ele precisava desvendar. No entanto, nem todas as aparições eram confiáveis. Algumas pessoas, com gestos e palavras ambíguas, ofereciam ajuda, mas escondiam intenções próprias. Lucas aprendeu rapidamente a interpretar sinais, a perceber o que era genuíno e o que podia ser manipulação. A linha entre aliados e adversários tornou-se tênue, aumentando o suspense e o risco de erros. Entre as alianças mais valiosas estava um primo distante, que se revelava conhecedor de segredos antigos da família biológica de Lucas. Inicialmente reservado e desconfiado, ele gradualmente passou a compartilhar informações sobre documentos, registros médicos e histórias que haviam sido esquecidas ou deliberadamente omitidas.
Cada revelação ajudava Lucas a construir uma narrativa mais clara sobre seu passado, mas também mostrava que algumas verdades poderiam chocar ou abalar pessoas próximas. Enquanto fortalecia suas alianças, Lucas também percebeu que a confiança era um recurso precioso. Cada passo precisava ser calculado, cada conversa cuidadosamente analisada. Mesmo aliados sinceros podiam involuntariamente expor informações sensíveis a pessoas que ainda desejavam manter os segredos escondidos. A tensão aumentava quando alguns antagonistas, percebendo que Lucas estava reunindo aliados, intensificaram tentativas de manipulação. Mensagens disfarçadas, encontros inesperados e conselhos estratégicos com duplo sentido testavam sua paciência e inteligência. Lucas, porém, mantinha o foco. Sua meta era descobrir sua origem, entender os motivos do segredo e confrontar aqueles que tentaram manipulá-lo. Entre encontros, documentos e conversas discretas, Lucas começou a perceber padrões e conexões que antes lhe escapavam. Os aliados inesperados não apenas ofereciam informações, mas também insights sobre o comportamento das pessoas que haviam escondido sua identidade. Cada detalhe ajudava a antecipar movimentos, a evitar armadilhas e a fortalecer a confiança necessária para enfrentar o confronto final. Ao final de um dia intenso de investigações, Lucas refletiu sobre a importância daqueles aliados. Embora surgissem de formas inesperadas, cada um desempenhava um papel crucial na construção da verdade. E mais importante, ele compreendeu que a jornada para descobrir sua identidade não era apenas sobre documentos ou pistas, mas também sobre relações humanas, confiança e coragem para enfrentar segredos guardados por anos. O caminho adiante continuava incerto, mas Lucas estava mais preparado do que nunca. Com aliados ao seu lado, inteligência aguçada e determinação inabalável, ele se aproximava cada vez mais da verdade que poderia transformar sua vida para sempre. Lucas sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa ao abrir uma pasta antiga entregue por um de seus aliados. Documentos, fotografias e recortes de jornais indicavam que sua família biológica tinha status e influência, mas ainda faltavam respostas cruciais. Cada detalhe revelado parecia abrir novas portas e, ao mesmo tempo, levantar mais perguntas. Entre os documentos, Lucas encontrou registros de reuniões familiares, correspondências discretas e fotos de eventos sociais que ele jamais imaginara estar relacionado. Pessoas importantes na cidade, figuras influentes e familiares de prestígio, todos mencionados com delicadeza em notas e cartas, indicavam que sua origem estava diretamente ligada a uma vida de poder e expectativas que ele nunca conheceu. Ao mesmo tempo, surgiam indícios de rivalidades antigas entre membros da família. Inimigos do passado, disputas por heranças e alianças quebradas revelavam que o segredo de sua adoção ou troca de bebês não havia sido apenas uma medida protetiva, mas possivelmente parte de intrigas maiores. Lucas percebeu que seu nascimento, de alguma forma, estava no centro de conflitos que se estendiam há anos. Em encontros discretos com aliados confiáveis, Lucas começou a reconstruir parte da história. Histórias fragmentadas, memórias antigas e documentos incompletos indicavam a presença de um parente que escondia a verdade por interesses pessoais, possivelmente para proteger o status da família ou para evitar que rivalidades se agravassem. Cada descoberta revelava tanto injustiça quanto cuidado estratégico, misturando moralidade e manipulação. Enquanto investigava, Lucas enfrentava dilemas emocionais profundos. A sensação de que sua vida havia sido planejada e controlada por outros gerava raiva, frustração e uma sensação de perda.
Ele questionava-se sobre quem eram seus verdadeiros aliados e se poderia confiar em quem afirmava agir em seu interesse. Cada conversa precisava ser analisada com cautela, cada gesto interpretado sob múltiplas camadas de intenção. As revelações parciais também afetaram suas relações pessoais. Amigos próximos, familiares adotivos e colegas começaram a perceber mudanças em seu comportamento. Lucas sentia a pressão emocional de lidar com segredos que poderiam abalar a percepção de todos sobre ele e sobre sua própria identidade. A necessidade de discrição tornava-se ainda mais urgente. O suspense aumentava quando fragmentos de histórias antigas eram revelados através de cartas escondidas, fotografias parcialmente datadas e registros confidenciais. Cada peça ajudava a montar o quebra-cabeça, mas também indicava que alguns familiares estavam dispostos a tudo para manter certos detalhes ocultos. A verdade completa ainda parecia distante e Lucas sabia que precisaria de estratégia, coragem e paciência para alcançá-la. Entre documentos, encontros e pistas, Lucas percebeu que estava lidando com um labirinto de intrigas, proteção e segredos. Cada passo em falso poderia gerar reações adversas ou alertar aqueles que desejavam continuar escondendo a verdade. Mas a determinação de descobrir quem realmente era superava o medo de confrontar o desconhecido. Enquanto a noite caía, Lucas olhou para a cidade iluminada e refletiu sobre tudo o que havia descoberto até aquele momento. Revelações parciais eram apenas fragmentos de um quadro maior, e ele precisava estar pronto para enfrentar os próximos desafios. Cada segredo revelado o aproximava da verdade, mas também mostrava a complexidade do legado que carregava. Com a mente mais aguçada e o coração determinado, Lucas sabia que estava mais próximo de descobrir sua identidade completa. O passado, ainda envolto em sombras, começava a se desvelar, e ele estava pronto para enfrentar os próximos confrontos, revelações e decisões que moldariam seu destino de maneira irrevogável. Com todas as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar, Lucas sentiu que era hora de enfrentar aqueles que tentaram esconder a verdade. Cada passo foi planejado com cuidado, cada encontro estudado para garantir que ele pudesse descobrir segredos sem se expor a perigos desnecessários. O primeiro confronto aconteceu em um elegante escritório da família biológica. Lucas, calmo e firme, apresentou documentos, provas e fotografias que revelavam manipulações, omissões e mentiras cuidadosamente mantidas por anos. As reações foram variadas: surpresa, negação, raiva e, para alguns, vergonha silenciosa. Entre os que tentaram protegê-lo, alguns demonstraram remorso. Outros, que agiram por interesses próprios, tentaram distorcer fatos, argumentar e até ameaçar, acreditando que poderiam impedir que a verdade fosse revelada. Mas Lucas estava preparado. Sua paciência, inteligência e determinação tornaram-no capaz de desmascarar cada tentativa de manipulação, deixando claro que nenhum segredo poderia permanecer escondido por mais tempo. Enquanto confrontava cada antagonista, Lucas também observava as reações emocionais. A culpa, a arrogância e o medo se misturavam nos olhares e gestos daqueles que antes acreditavam controlar sua história. Ele percebeu que a verdade, quando exposta de maneira estratégica, é capaz de reverter o jogo de poder e transformar antigos manipuladores em espectadores impotentes. Ao mesmo tempo, aliados inesperados continuavam oferecendo suporte. Informações confidenciais, conselhos estratégicos e apoio silencioso fortaleceram Lucas, permitindo que ele mantivesse a calma e a clareza, mesmo diante de confrontos tensos e emocionais. A rede de aliados mostrava que, embora o passado tenha sido manipulado, o presente podia ser reconstruído com inteligência e coragem. A vingança para Lucas não era sobre humilhar,
mas sobre justiça. Cada revelação foi cuidadosamente planejada para expor mentiras e omissões, permitindo que a verdade se tornasse conhecida e que cada pessoa confrontasse suas escolhas. Estratégias sutis, provas irrefutáveis e confrontos diretos transformaram cada reunião em um jogo psicológico, onde apenas a determinação e a inteligência do protagonista garantiram o avanço. A tensão atingiu seu ápice quando confrontou os responsáveis pelo segredo mais profundo, a troca de bebês e a decisão de manter sua verdadeira identidade oculta. A revelação foi chocante, não apenas para ele, mas também para os envolvidos, que perceberam que toda manipulação havia sido exposta. Cada detalhe, cada carta, cada testemunha e cada prova foram apresentados com precisão, tornando impossível negar a verdade. Apesar da intensidade do confronto, Lucas manteve a calma. A paciência e a inteligência emocional permitiram que ele conduzisse a situação de forma estratégica, equilibrando emoção e lógica. A vingança não era sobre destruição, mas sobre restaurar justiça e revelar segredos que haviam sido usados para manipular vidas por anos. Ao final dos confrontos, Lucas sentiu uma mistura de alívio e poder. Cada mentira desmascarada, cada segredo revelado e cada manipulação exposta representavam não apenas justiça, mas também a reconquista de sua própria identidade. O suspense, a tensão e a complexidade das relações familiares haviam sido enfrentados, e ele se aproximava cada vez mais da verdade completa. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Lucas refletiu sobre cada ação, cada estratégia e cada risco que havia corrido. O passado, embora cheio de intrigas, agora estava sendo desvendado, e ele sabia que os últimos capítulos de sua busca ainda trariam revelações e resoluções emocionantes que moldariam seu destino de maneira definitiva. O momento decisivo finalmente chegou. Lucas entrou na imponente residência da família biológica com um misto de nervosismo e determinação. Cada passo ecoava pelo salão silencioso, carregado de história, segredos e expectativas não reveladas. Ele sabia que aquela seria a hora de confrontar todos os envolvidos, de colocar cada verdade sobre a mesa. O primeiro a ser abordado foi o parente responsável por manter seu segredo durante tantos anos. Lucas apresentou provas detalhadas, documentos, registros, fotos e testemunhos cuidadosamente reunidos. As reações variavam entre choque, negação e silêncio constrangido. O clima carregado de tensão parecia quase palpável, e cada palavra proferida pelo protagonista aumentava a intensidade do momento. Enquanto avançava, outros membros da família começaram a perceber a extensão da investigação. Aliados silenciosos que ajudaram Lucas emergiram discretamente, confirmando fatos e reforçando a narrativa que estava sendo apresentada. A combinação de provas concretas e depoimentos estratégicos tornava impossível contestar a verdade. O confronto atingiu seu ápice quando Lucas revelou detalhes sobre a troca de bebês e a decisão deliberada de esconder sua identidade. Cada nome, cada ação e cada motivo foram expostos com precisão, mostrando não apenas os erros cometidos, mas também a complexidade moral e emocional envolvida. A família, confrontada com décadas de segredos, se viu obrigada a encarar suas próprias escolhas e omissões. Em meio à tensão, surgiram momentos de reflexão e emoção intensa. Alguns familiares demonstraram arrependimento, outros raiva e ressentimento. Lucas, no entanto, manteve a compostura, equilibrando emoção e lógica, garantindo que cada revelação fosse recebida com clareza e impacto. Ele sabia que aquele confronto não era apenas sobre justiça pessoal, mas também sobre restaurar equilíbrio e verdade em relações familiares abaladas. Aliados e inimigos, protagonistas e secundários,
Todos assistiam enquanto a história finalmente se desdobrava. Cada detalhe revelado completava um quadro maior. A verdadeira identidade de Lucas não era apenas uma questão de nascimento, mas de coragem, paciência e habilidade estratégica para enfrentar anos de manipulação e engano. O suspense deu lugar à compreensão. A verdade, embora dolorosa para alguns, trouxe clareza e encerramento. Lucas sentiu uma sensação de alívio, misturada com a certeza de que havia conquistado algo maior do que simplesmente descobrir sua origem. Ele restaurou a justiça, expôs segredos e reafirmou sua própria identidade de maneira irrefutável. Ao sair do salão, Lucas olhou para cada pessoa presente, percebendo que aquele confronto final não apenas revelava a verdade, mas também oferecia a oportunidade de reconstruir relações, entender motivações e talvez iniciar um caminho de reconciliação. O passado, com todos os seus mistérios e intrigas, finalmente encontrava seu desfecho, e ele estava pronto para enfrentar as consequências e abraçar o futuro com clareza e determinação. Com todos os confrontos ocorridos e cada segredo exposto, Lucas finalmente sentiu que a verdade estava ao seu alcance. As peças do quebra-cabeça que compunham sua origem se encaixavam, revelando não apenas sua identidade, mas também o intricado jogo de interesses, medos e proteções que moldaram sua vida até aquele momento. As primeiras horas após o confronto final foram de reflexão intensa. Lucas revisitou documentos, cartas e relatos que haviam sido decisivos, reconhecendo o quanto cada detalhe tinha sido importante para compreender a magnitude dos segredos familiares. Ele percebeu que, embora o passado tivesse sido manipulado, sua capacidade de enfrentar desafios e buscar a verdade era a chave para restaurar justiça e equilíbrio em sua própria vida. Alguns familiares mostraram arrependimento sincero. Palavras de desculpas, abraços contidos e olhares carregados de emoção preencheram o ambiente, criando momentos de reconciliação inesperada. Para Lucas, essas demonstrações eram a prova de que, mesmo diante de anos de mentiras e manipulações, a verdade tinha o poder de transformar corações endurecidos e relações abaladas. Ao mesmo tempo, houve aqueles que permaneceram céticos ou ressentidos. Lucas compreendeu que nem todos estavam prontos para aceitar a realidade e que algumas feridas talvez nunca fossem completamente curadas. Ainda assim, ele sabia que seu objetivo não era punir ou humilhar, mas garantir que a verdade fosse conhecida e que ele pudesse reivindicar sua própria identidade sem medo ou dúvida. A vingança, que inicialmente se mesclava ao desejo de justiça, encontrou seu propósito. Cada ato de exposição, cada prova apresentada e cada confronto estratégico representaram não apenas a resolução de mistérios, mas também o equilíbrio moral que Lucas buscava. Ele havia enfrentado traições, manipulações e perigos emocionais com inteligência, paciência e coragem, alcançando uma forma de justiça que transcendia simples recompensas ou punições. Nos dias seguintes, Lucas começou a reconstruir sua vida com base na verdade. Relações que valiam a pena foram fortalecidas, enquanto limites foram estabelecidos com aqueles que haviam causado dor ou manipulado seu passado. Sua identidade, finalmente compreendida e aceita, tornou-se um pilar de confiança, permitindo que ele avançasse sem o peso de segredos antigos. Enquanto caminhava pelos lugares de sua infância, Lucas sentiu uma mistura de nostalgia e renovação. O passado, embora cheio de sombras e mistérios, agora servia como aprendizado e força. Ele sabia que a vida poderia apresentar novos desafios, mas a clareza de sua identidade e a justiça conquistada lhe davam coragem para enfrentá-los de forma firme e determinada. A história de Lucas encerrava-se com a sensação de missão cumprida.
Segredos revelados, confrontos enfrentados e justiça alcançada demonstravam que a verdade, quando buscada com determinação e inteligência, pode superar décadas de engano e manipulação. Ele não apenas descobriu quem era, mas também reconstruiu relações, restaurou equilíbrio e encontrou paz emocional e social. E assim, o destino que antes parecia obscuro e manipulado tornou-se uma narrativa de coragem, inteligência e justiça. Lucas provou que, mesmo diante de mentiras cuidadosamente guardadas, a perseverança, a paciência e a determinação têm o poder de transformar vidas e revelar verdades capazes de mudar não apenas o presente, mas também o futuro. Gostou dessa história? Você acha que Lucas conseguiu fazer justiça de maneira correta? Acha que os familiares subestimaram demais a astúcia do protagonista? Me conta nos comentários. Até a próxima história.